Você assiste agora Silva Neto e Amigos. Olá, meus amigos da TVC Gazeta, boa tarde a todos, um excelente domingo, muito obrigado por estar aí nos assistindo. É um prazer enorme saber que existe um público já habitual aí todos os domingos, meio-dia e meio, dia da família, né? Aquele almoço com a família, e nós estamos entrando na sua vida aí através do nosso programa para a gente discutir aqui temas importantes e relevantes. Hoje, excepcionalmente e especialmente, vamos tratar de assuntos bíblicos, arqueologia bíblica, pois estou recebendo aqui o Renner Batista, pastor da comunidade cristã Nova Geração de Araçatuba, que realiza caravanas para Israel anualmente. E um grande número de pessoas, não somente da cidade de Araçatuba, mas do Paraná, todo o estado de São Paulo, tem agregado a ele, porque é muito importante, é uma oportunidade, né, para líderes, pastores, estudantes da Bíblia, seminaristas, conhecer a Terra Santa, conhecer Israel, também o Egito, né? Essa última viagem foi Egito e Israel. Então, dar as boas-vindas para o meu amigo Renner, mais uma vez aqui em nosso programa. Bem-vindo, querido. Tudo bem contigo? Para mim sempre é uma satisfação. Primeiro estar contigo, né? Prazer enorme, nós temos aí uma amizade de longo tempo, de bastante caminhada. Agora pastoral. Você é meu assessor, viu, Renner? Você é meu assessor para assuntos de Israel, tá bom? Ah, bacana. Eu fico... Tá bom, a partir de hoje, largada aí desse tema aí. Eu fico feliz. Sempre será convidado. E os amigos que desejarem fazer perguntas, tem a liberdade, temos um Facebook. Aliás, agradecer o pessoal do Facebook e do YouTube, mas você que está no Facebook assistindo o nosso programa, compartilha aí. Tem sido assim... muito bom que a TVC tem colocado o nosso programa no Facebook durante a semana, né? Nosso programa é no domingo, mas durante a semana o nosso programa permanece na página do Facebook e também no YouTube, no canal do YouTube. Renner, bom dia. Você está vindo de Israel e Egito, né? Ali é um bom dia, agora boa tarde, né? Boa tarde, meio. Domingo aí. Mas para mim é uma alegria, mais uma vez, poder compartilhar, principalmente sobre a caravana, né? Daí um abraço para todos os telespectadores, vocês que nos acompanham. Então, para a gente é um motivo de muita alegria poder compartilhar um assunto tão importante que muitas vezes ele vamos dizer assim, não é negligenciado, mas as pessoas, principalmente do meio evangélico, pastores, não dão tanto valor o quanto merecem. Eu sempre falo a respeito de caravana, porque existem caravanas e caravanas. Com certeza. Se você for fazer um passeio turístico, é uma coisa. Agora, se você está fazendo um passeio espiritual, eu sempre abordava muito o tema, a parte espiritual do passeio, né, da viagem, da caravana. Cada local que se visita tem um fundo espiritual muito forte, com né, certeza, Renner? É algo fantástico, para não dizer inexplicável. Ontem eu estava compartilhando com a igreja que eu falei que isso nos dá oportunidade de vermos uma Bíblia 3D. Ampliada muito bem, né? Por quê? Porque tem tudo que Jesus fez, falou, passou, as mensagens que ele diz, tudo estava relacionado a contexto da época, seja geográfico. Há lugares. Exatamente. Sobre, por exemplo, questões da natureza, com tempestade, isso e aquilo. Por exemplo, com a cultura deles, está relacionado com a cultura deles. Tem um trecho que eu gosto demais de ministrar sobre João Batista, que está no Evangelho de João, no capítulo 3, quando João Batista fala que ele é amigo do noivo. Olha, eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. Então, às vezes a gente lê isso na Bíblia e você fala, mas o que será que ele está querendo dizer com isso? Então, se você não entra dentro da cultura judaica, muitas coisas você não consegue absorver. A gente não consegue repassar para as pessoas, né, as pessoas que Deus confiou a nós, que nós ensinamos e que nós ministramos a palavra, nós não conseguimos passar, na realidade, o teor, o fundamento daquilo que Jesus ou o personagem da Bíblia está querendo falar. Então, quando ele está falando o que é o amigo do noivo,
Para a gente entender o que João Batista está dizendo, amigo do noivo, é o seguinte: dentro da cultura judaica, muitas vezes os casamentos são determinados pelos pais, né? Cultura do Oriente. E às vezes aqui no Ocidente a gente fala, isso é um escabroso, né? Eu sempre falo isso nos casamentos, pastor. E às vezes as pessoas elas não entendem. Por exemplo, a maioria dos casamentos hoje no Ocidente, que é eu que escolho, a minha esposa que me escolheu, 50% mais ou menos a estimativa vão a divórcio. A maioria dos casamentos que começam hoje, que a gente celebra, 50% já tem a chance de terminar. O índice no Oriente cai para 20%, que são os pais que escolhem. E aqui a gente precisa trazer um aprendizado para o Ocidente, que se o teu pai e a tua mãe não endossam o teu casamento, pensa muitas vezes antes de iniciar. Com certeza. Então o que ele está dizendo, amigo do noivo? Qual era o papel do amigo do noivo? Eu dei um exemplo muito interessante na Bíblia, que é na história de Esther, Hegai, que era o eunuco que cuidava do harém do rei, né? Então aquelas moças que iam ser escolhidas, e é interessante, por que Esther foi e alcançou graça? Porque ela apresentou de uma forma diferente. Talvez foi ela, lógico, tem todo o processo, né, de Deus, toda a história daquilo que ia passar, mas ela teve o papel dela. Isso é igual a história de Caná da Galileia. Por que Jesus mandou colocar água na talha? Poderia ter vinho. É que no processo do milagre, a parte que eu e você nós temos que fazer, Jesus não move uma palha. Então alguém precisou colocar água na talha. Então a mesma coisa, dentro desse processo, Esther, ela precisou ouvir Hegai. Então qual era o papel do noivo? Para falar como que a noiva, a mulher, ela vai se comportar para agradar o seu marido. No caso, o amigo do noivo, né? O amigo do noivo. Sim. Então tem algumas coisas muito interessantes ali. Primeiro, o amigo do noivo não pode ser muito íntimo da noiva. O amigo do noivo não pode chamar a atenção da noiva para si. Já viu essa história que a gente ouve na nossa história de colégio? Que aí o teu amigo vai ajudar seu cupido e de repente ele toma tua namorada? Isso já aconteceu muitas vezes, com certeza, né? Então, poxa vida. Agora será que nós pastores estamos sendo amigo do noivo? Como nós temos apresentado a noiva? Como é que o noivo gosta que ela comporta? Qual a cor do vestido da noiva que o noivo aprecia? Então não sabia se, por exemplo, a do rei Assuero seria a tonalidade azul. Mas o noivo que eu represento e que qual eu sou amigo, ele gosta de vestes brancas. Então eu tenho que apresentar uma noiva para ele que vai se apresentar de vestes brancas. Por quê? Porque ele gosta disso daí. Que tipo de alimento? Que tipo de bebida? Que tipo de comportamento? Então nós, como amigo do noivo, que João Batista está dizendo, e dentro dessa cultura, para a gente entender e repassar para as pessoas o nosso papel dentro do contexto. Porque João Batista estava apresentando para os discípulos que já eram discípulos de João, inclusive, né? Muitos deles, e agora estava chegando o mestre, o verdadeiro noivo. Então João Batista teve esse papel de apresentá-lo bem. Exatamente. Então se nós não entendemos o contexto da cultura judaica, eu não consigo repassar isso. Por isso que eu sempre falo, ontem eu estava dizendo, quando Moisés disse, eu passei um vídeo, porque eu estive bem no local, no Vale de Refidim, onde teve aquela batalha dos amalequitas. Por que Moisés disse, olha, Josué, você vai descer a batalha e amanhã eu vou estar no cume do monte? Por que ele disse isso amanhã? Pastor, eu tive com 15 pessoas, nós somos com um grupo de 23 pessoas, nós fomos subir o Sinai. 4 horas de caminhada para subir, 3 horas e meia para descer. Nós saímos às 2 horas da manhã, 12h15 mais ou menos, fomos retornar às 9, ficamos coisa de 20, 30 minutos lá no cume do monte. Uma experiência fantástica. Aí eu fico imaginando como que Moisés conseguiu subir aquilo com 80 anos de idade. E nossa, foram 720 degraus eu subi. E isso quando faltava a questão de 1000 metros. 720 degraus. Uns
15 centímetros de altura, outros 40 centímetros, outros 30. Então você não tem nada uniforme. E não tem como ver Deus no projeto. Porque aquilo ali era para a gente estar subindo, alguém está caindo. Não tem corrimão, subindo à noite. Um negócio totalmente perigoso. Mas de repente você vê as coisas acontecerem, todo mundo sobe, todo mundo desce. Então são experiências que Deus quer que a igreja dele, seus filhos entendam o processo que aconteceu. Vamos supor, nos dias de Moisés, praticamente 3.000 anos, 3.500 anos atrás. Aí você fica imaginando que o personagem bíblico viveu. Então eu passei um vídeo onde houve essa batalha, e lá é cercado o vale, dá uma distância, tem uns que dá 100 metros mais ou menos de distância, vai até 500 metros. Então 4 milhões de pessoas cercadas. E quando você olha o nível do morro, o cume no qual ele fala, que é amanhã, provavelmente ele ia passar a noite inteira, ele, Arão e Ur, para subir até o topo da montanha. Então quando nós vivenciamos os fatos, os locais, a questão cultural, a questão geográfica, porque é simples. Por exemplo, já que nós estamos falando ali de Egito, o que aconteceu no Horebe? É o lugar da sarça, tá certo? Tá certo. Então está quase que no pé do Monte Sinai, né? Na realidade é tipo de uma península, mas ali é mais ou menos o local, porque ali está o Horebe bem perto. E do Horebe você já sai, já é o Vale de Refidim. O que aconteceu no Horebe? A não ser a sarça ardente, a manifestação de Deus. Ela é citada, esse monte é citado na questão das chamadas de Moisés. Sim. Depois não, né? Biblicamente, às vezes a gente acha, passa batido. Tanto é que um pastor que foi com a gente, o pastor Elisandro, ele é chefe, ou ele é diretor da Escola de Teologia Teológica, lá de Penápolis, eu não lembro qual é a escola. E ele falou: pastor, por mais que a gente estuda, por mais que a gente tem coisa que passa, a gente lê na Bíblia. E eu disse para eles: qual foi o outro evento que aconteceu aqui, biblicamente falando, já relacionado ao povo de Israel? Foi Elias. Ali, Horebe, é o lugar da caverna onde Elias foi se refugiar de Jezabel. Se escondeu lá. Mas na realidade ele não foi se esconder de Jezabel. Ele foi buscar a Deus no lugar onde ele viu Deus se manifestar, ou ouviu dizer. Então quando ele sai, aí a gente pensa, o Monte Carmelo está quase no norte, né? Ele termina em Haifa, praticamente lá no Mar Mediterrâneo. Mas o Monte Carmelo, ele está do Vale de Jezreel, que é o Armagedon. A cidade de Jezreel, mais ou menos de 25 a 30 quilômetros. Então quando ele sai, que ele tem a visão da pequena nuvem, lembra? Eu vejo, né, como a mão de um homem, e Deus fala para ele: desce, né, e avisa Acabe. Então ele desce. A gente não tem ideia, mas ele percorreu quase 30 quilômetros correndo. E aí, quando ele tem a notícia da perseguição de Jezabel, a Bíblia fala que ele vai para Berseba. Inclusive, Berseba está no meu próximo roteiro. Quando ele vai para Berseba dá aproximadamente 300 quilômetros de distância. Então, o que eu estou querendo dizer é como que quando nós vemos o texto, você não consegue prefigurar essas dificuldades do personagem bíblico. Com certeza. E ele vai para o Horebe. A Bíblia fala: e ele foi para o Horebe, 40 dias de deserto. Ele praticamente, por outro caminho, é lógico, né? Porque ele desce, ele vai praticamente direto, né? Então, diferente quando ele sai e vai pela terra de Edom, os edomitas, que na realidade acaba sendo a Arábia. Retomando nossa conversa aqui, muito, muito linda, muito gostosa, eu particularmente estou amando, creio que você também está gostando. Eu perguntei ao pastor Renner como a pessoa que deseja ir a Israel deve fazer, qual o custo desta viagem, Renner? É que eu acabei de dizer, caravanas e caravanas.
Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, junto com a gente, né? Porque você encontra várias pessoas, várias caravanas do Brasil, nos hotéis, em alguns lugares mais conhecidos. E a gente vê a diferença daquele trabalho que, por exemplo, eu faço. A companhia que eu trabalho, a Renova Turismo, os proprietários lá, o Guilherme e o Alex, se especializaram nessa área, né? Então, o que acontece? Quando nós desenvolvemos uma peregrinação, então nós colocamos vários fatores, né? Tem lugares, por exemplo, que o passeio é de graça. E tem lugares que são cobrados e não é barato. Então, dependendo da caravana que você fizer, os passeios você vai entrar em Jericó e vai sair. Olha, aqui tá ali, eles vão mostrar a figueira de Zaqueu. Olha, só para você ter uma ideia, eu fui com toda a busca e conhecimento que a gente tem alcançado. É uma das primeiras vezes que eu fui, a pessoa me levou na fonte de Eliseu e era totalmente equivocada. Ele era uma extensão da fonte. E dessa vez eu já conversei com o guia. Aí eu falei, qual é a fonte que você vai me apresentar? Ele falou assim, a única. Fica em tal lugar. Eu falei, porque se você fizesse como outro guia, a gente ia conversar diferente. Falei para ele. Então, toda essa busca, ensino, os cursos que eu fiz de arqueologia bíblica, como você citou, Rodrigo Silva, mas não somente ele, tanto é que esse último curso que eu fiz, Rodrigo Silva não participou, eu fiz só sobre a história de Herodes. Então, tem passeios que a pessoa vai lá e mostra o local, mas não tem profundidade. Então, por exemplo, eu criei algo que eu cobro do guia. Por exemplo, essa apostila do manuscrito do Mar Morto. Isso aqui eu dei uma para cada pessoa do meu grupo. Isso aqui eu fiz no 3º seminário. Eu queria tirar uma dúvida. Por que é o Mar Morto o lugar onde mais manuscritos foram encontrados recentemente, ultimamente? Porque na realidade ali, na realidade quando nós visitamos, é Qumran, que é o sítio arqueológico de uma seita dos essênios, né? Então foi estabelecida uma comunidade, então tem toda uma história. Provavelmente lá em Lucas 1,80, quando diz que o menino foi levado ao deserto, provavelmente João Batista participou dessa comunidade. Se bem que os historiadores, eles têm uma dificuldade, porque são antropólogos, são cientistas, eles precisam de dados concretos, né? Tanto é que eu fiz uma pergunta para o curador para o manuscrito do Mar Morto, ele falou, não sou psicólogo, sou antropólogo. Por quê? Porque eles não entendem aquilo que nós temos, revelação do Espírito. Por que eles acham que talvez João Batista não participou dali? Por causa das vestes dele não coincide, porque as vestes dos essênios eram brancas, né? Mas ali começou os rituais de purificação, entendeu? Então, o sítio arqueológico a gente mostra tudo isso daí. João Batista utilizava aquelas vestes com pelo... Pele de camelo, exatamente. De animais. Comia Gafanhoto e mel. E mel silvestre. Interessante isso aí, mas isso aí... Voltando à caravana, é um passeio muito rico. Também Qumran. Tem que estar nos roteiros. Quando você vai fazer o passeio de Masada, quando você vai fazer alguns passeios, tem custo isso daí. Então, quando a gente faz uma caravana, por exemplo, nós tivemos o nosso dessa vez... Eu vi uma caravana que, por exemplo, o jantar no Nilo era opcional. Então, se você quiser, você vai lá comprar, vai pagar $40, $50 uma janta. A nossa já estava tudo embutido. Né? Então, como a companhia trabalha, consegue um preço. E quando a gente chega e a gente, por exemplo, o guia, ele quase que fica constrangido pela forma que nós estamos conduzindo a nossa equipe. Por exemplo, esse guia ele me conseguiu 2 passeios extras e um também que tem que ser pago, que é o de Magdala. Magdala é um passeio extremamente importante, conta a história de Maria Magdalena, mas não simplesmente isso. É uma cidade que esteve escondida por mais de 2000 anos. Não chega a ser 2000 anos, mas porque foi no período, por exemplo, no ano 70, quando houve a destruição de Jerusalém. Mas foi descoberta agora em 2005 por uma igreja católica romana. E aliás, como nós devemos aos irmãos católicos.
Muito da história foi preservada por causa da Igreja Católica. É que, na verdade, os romanos, eles eram expert nessa questão aí de... Sim. Ele também sabia tirar proveito, né? Estradas, etc. Sabe tirar proveito, exatamente. Então, o nosso roteiro, e principalmente a empresa que nós trabalhamos com hotel de primeira. Nós ficamos no Mar Morto dessa vez, nós ficamos no David Sea, né, que é um resort com água cristalina. Se você ver, eu pego uma mão de sal, né, uma água cristalina. Então, tem diferença de você ficar, por exemplo, num hotel de baixa categoria. E eu não é que a gente, vocês querem, vamos dizer lá, muito Deus me luxo, livre, por exemplo. Mas não é isso, é conforto. Porque é uma viagem, ela é cansativa, não tem como dizer, mas ela é muito rica. Então você trabalha com pessoas extremamente sérias. O feedback da empresa é fantástico. Principalmente agora, nesses dias. E olha, há de se convir algo muito importante que aconteceu lá na minha caravana. Nós fomos o único, em todos aqueles que passaram esse ano pela empresa, a sair com 23 pessoas e voltar com 23 pessoas. Porque a grande maioria foi detectado no exame de PCR o Covid. Aí a pessoa tem que ficar em isolamento no quarto por durante 5 dias. Quarentena. Então, só na semana que nós estivemos lá, 3 grupos deixou a pessoa para trás, inclusive a mãe de um pastor, uma senhora até idosa, precisou ficar confinada 5 dias, mas a empresa, ela dá um feedback fantástico. Já não posso dizer isso de outras. Nós tivemos um caos na saída de Israel. Várias pessoas perderam o voo, os grupos mesmo. O nosso foi no limite. Eu vi a mão de Deus na nossa caravana, em todos os sentidos. Mas alguma questão de logística que deu errado? Não, depende do momento, né? Eu vou falar uma coisa para você. A Judeusada estava complicada aquele dia e era de madrugada. Uma empresa, nós fizemos um city tour na Suíça, em Zurique. Como eles perderam o voo, encaixaram eles para a Suíça. O nosso não, o nosso estava programado. Nós chegamos lá, tinha uma empresa nos aguardando com um ônibus, fizemos todo o passeio, a guia fantástica, né? Mas eles não, eles ficaram confinados no hotel, com pão e manteiga. Aí foram pegar o voo 10 horas da noite. Nós pegamos às 10 horas da noite. Mas nós tivemos uma tarde de compra, de descanso, passeio numa roda gigante, né, no lago, no centro de Zurique, coisa fantástica. Então tem por isso que às vezes a pessoa vê valores e fala, não, eu consigo mais barato. Você não falou para mim ainda o valor. Essa última viagem foi em $3.790, mas ela estava totalmente defasada por causa da pandemia, né? Então nós fizemos um contrato com a empresa manteve. Você fez lá antes da pandemia. Antes da pandemia. E ela manteve aí em 2022 ainda. Manteve o mesmo preço, mas agora eu estou tentando viabilizar uma viagem. Essa questão do dólar tá caindo facilita. A nível internacional, facilita para as pessoas muito, que estão desejando ir. Facilita Como muito. elas devem fazer, pastor Renner? Quem está nos assistindo agora desejar o ano 2023, por exemplo? Eu vou fazer a caravana de 2023, Israel, sul ao norte, leste, oeste. Só o território de Israel. Então eu consigo, depois de muita experiência, eu consigo hoje viabilizar. Por quê? Porque a viagem é desgastante. Então eu faço um trecho da viagem e um dia eu tiro para descanso. Então, ou num resort no Mar Morto, né? Esse que nós tivemos 2. Nós ficamos num resort na beira do Mar Vermelho, no Egito, e nós ficamos no Mar Morto, no David Sea. Nessa próxima viagem, como eu não vou fazer o Egito, mas nós vamos fazer um passeio. Tem um submarino em Eilat, que é a divisa de Israel com o Egito, no Mar Vermelho. Então nós vamos fazer esse passeio para você ver os corais. Nesse último que eu fiz, nós fizemos mergulho. E depois, agora durante a pandemia, é novo isso em Israel. Eles fizeram um tabernáculo, o primeiro tabernáculo, que chama tabernáculo de Sucote, que vai dar Êxodo 25, quando já Deus chama Moisés para levantar recurso para o tabernáculo. Tá. Então o primeiro tabernáculo montado, nós vamos ver uma réplica.
E o guia, o Mochico que nos guiou dessa vez, ele falou assim que o guia que está estabelecido nesse lugar, ele destrói. O cara tem uma profundidade num assunto fantástico de como foi feito o material. Nós vamos passar por ele. E nós vamos fazer todo o norte, né, que é até as colinas do Golã. Nós vamos fazer Cesareia de Filipe, vamos fazer o Monte Tabor, vamos fazer o Monte Carmelo, nós vamos fazer Tel Dan. Então, é uma viagem. Vamos fazer a parte, por exemplo, divisa da Jordânia, que nós vamos fazer Qumran, nós vamos fazer Mastada, vamos fazer Fortaleza de Herodes. Aí depois a gente desce Cesareia Marítima. Fazemos também, como você queria saber, a tão famosa Galileia. Tá bom. No próximo bloco vamos conversar sobre a Galileia, sobre Jesus e seus discípulos.